Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero encontrá-los todos bem. Novamente nós estamos nos encontrando para um momento de estudo bíblico, estudo da Palavra de Deus. Na verdade, o estudo de hoje é uma continuação do estudo o último estudo que nós fizemos, tá? 2 semanas atrás aí que nós realizamos. Por isso eu digo o seguinte: se você não viu outro estudo sobre justiça ou vingança, assista aquele primeiro estudo, depois parte para este, tá? Que seria mais ou menos aí uma continuação aí da nossa conversa. Nós estávamos falando aí no último encontro sobre essa questão de justiça ou vingança e o que você vai fazer com aqueles que estão em dívida com você. Lembro que nós vimos essa questão de vingança, é um sentimento que não vem sozinho, né? Um sentimento de raiva, ela acompanha junto. E quando nós deixamos esse sentimento nos dominar, é ali que a gente faz as grandes atrocidades, que depois a gente possivelmente se arrepende daquilo que a gente fez. Usei 2 exemplos, né? Um mais antigo sobre o que aconteceu com uma menina lá na Arena do Grêmio, sobre o ato de racismo. Também sobre agora um bem recente sobre o George Floyd, eu acho que é o sobrenome dele, aquele que morreu asfixiado por um policial, né? Injustamente, é claro. Mas a gente viu que a partir dessa ação aí, houve uma reação em busca de justiça ou vingança. A gente nota que na grandes manifestações houve uma busca de justiça, né? Manifestações justas que aconteceram, mas em alguns casos houve uma busca de vingança. E nessa busca de vingança houve confrontos, houve vandalismo que acabou acontecendo, tá? E várias feridas foram abertas também a partir dessas atitudes vingativas, tá? Pessoas que sofreram com isso, com esses ataques, né, tanto fisicamente como moralmente, enfim, estabelecimentos foram saqueados, enfim. Então a gente lá percebeu que a partir do momento do ato de vingar-se, possivelmente não vai ser praticado justiça, tá? Não vai estar sendo praticado justiça ali. E a gente viu que, né, nesses casos, algo muito interessante é que a rebeldia que aconteceu foi algo que as pessoas tiveram essas atitudes, algumas delas, mas algo que nem aconteceu com elas, foi com uma outra pessoa. E surgiu um sentimento de revolta dentro delas, que fez elas se sentirem no direito de vingar-se. Não foi algo pessoal. Diferente do caso de José, que daí depois a gente estudou. José é um personagem lá do Antigo Testamento, que algo muito pessoal aconteceu com ele. Ele foi traído pelos irmãos, ele foi vendido para mercadores, foi levado para o Egito, e depois também foi acusado falsamente. E por fim Deus usou toda essa situação, né, e converteu em bem, não só para ele, mas para uma grande nação. Mas eu queria falar bem sobre o José, a atitude de José, o que ele fez, porque ele teve um sentimento, o que ele fez com esse sentimento? Um sentimento de ser traído, um sentimento de que ele sofreu, algo que ele sofreu injustamente. O que ele fez com isso? Então, no final, a gente vê que ele largou essa questão de praticar a justiça, e ele mesmo vai colocar isso: estou eu no lugar de Deus para julgar. Ele coloca isso nas mãos de Deus, ele não se coloca no lugar de...
e achar que agora, né, mesmo quando ele estava com a faca e o queijo na mão, ele dizia que agora sim, agora eu vou praticar a justiça. Está aqui, Deus está me proporcionando isso e eu vou fazer. Mesmo com a faca e o queijo na mão, veja que ele não pratica. Ele não faz isso. Então é o seguinte, e sobre isso que a gente quer conversar hoje. Eu li 2 autores sobre esse assunto. Eu queria aprofundar um pouquinho mais, porque no estudo passado a gente analisou a vida de José sobre a atitude que ele teve perante os seus irmãos, e lá já tivemos uma noção de que esse ato de vingar-se não é uma questão nossa, não é uma atitude que nós devemos ter. É uma atitude que nós devemos colocar nas mãos de Deus, tá? E o ato de praticar justiça, nós temos também Deus, claro que é o soberano sobre tudo, mas nós também temos as nossas autoridades civis, que depende do caso, são eles que praticam, né, aquilo que teoricamente seria justo de penalidade, depende do que é a situação, né? Vamos pegar aí o caso do Jorge, nós não temos que agora lá e sacrificar outras pessoas por causa daquilo lá, achar que estão praticando a justiça. Não, a justiça vai ser feita, temos que cobrar que a justiça seja feita, pedir atitudes das autoridades e aceitar aquilo que eles vão impor e colocar também na mão de Deus. Mas claro, naqueles casos, pedir que a justiça seja feita e ter as manifestações que seja, né, coerentes, né, e justas nesse sentido, tá? Mas o ato de praticar a justiça, enfim, né, não compete em si a nós. Mas então, é aí que está. Porque o sentimento em si nós vamos ter. E aí eu queria trazer para vocês sobre o Pai Nosso, tá? O Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Eu vou ler aqui na Bíblia. Essa aqui é da Nova Tradução Almeida, atualizada. É uma Bíblia que muitos não vão ter, que é uma nova tradução que saiu recentemente. Então nem todo mundo tem, mas é uma tradução muito boa aí da Bíblia, das originais. E aí traz aí a questão da explicação de Jesus, a explicação, acho que logo depois o Pai Nosso ele coloca, né? Mas lá no Pai Nosso, quando Jesus estava nos ensinando aí a oração, vai ter uma partezinha que vai dizer assim, ó, é um pedido a Deus, é uma petição, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Então, de antemão já peço que vocês não entendam dívidas em questão de dinheiro, não é isso que nós estamos conversando, estamos falando em questão de sentimentos, tá? Perdoa nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Aí lá no versículo 14, ali eu li o versículo 12, lá no versículo 14 do capítulo 6, vai dizer assim, o Senhor Jesus vai dizer, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então é uma questão muito séria, agora que Jesus está transmitindo aqui para nós. Tá, o que isso não quer dizer? Não quer dizer que Deus não sabe a ferida que você está sentindo, tá? Ou que a inexistência da sua ferida. Não, ele não está dizendo isso. A realidade é que essa ferida existe, ela está ali. A ofensa foi cometida, ela está ali. Existe sim uma dívida, ela está ali, tá? Ele não duvida que alguém pecou contra você. Não é essa questão. A questão não é a essência da dor. A dor existe. Agora a questão é o tratamento da dor. Essa é a questão. O que você vai fazer com aqueles que estão em dívidas com você? Mas não é a ideia agora aqui. Não é o que realmente a punição que eu vou dar. Um trabalho no outro, né? Lembra eu não sei se eu acho que eu comentei sim no estudo passado sobre a questão das chicotadas.
Se eu tivesse um carrasco e tivesse aquele que está em dívida comigo, eu dissesse, ó, para tu pagar agora a minha dívida tem que dar 18 chicotadas, várias vezes 18 chicotadas. E o carrasco dá as 18 chicotadas nele. E no final, eu posso até talvez estar satisfeito, né, com as chicotadas, mas depois eu posso talvez sentir que não foi o suficiente, nas chicotadas, que ele merecia mais, tá? E talvez aquele que está sofrendo chicotadas há de não concordar contigo que seria justo 18 chicotados. Ele pode dizer que talvez isso aqui não seria justo, seria demais. Tu estaria sendo injusto agora. Então não é uma questão assim que o que o outro vai sofrer agora por aquilo que ele me fez, tá? Então a ação em cima do outro, tá? Em questão punitiva. O que eu vou fazer com o meu sentimento? A dor que eu sinto, o que eu vou fazer com ela? Tá? Então é algo que eu vou ter que trabalhar em mim. É algo que eu tenho que trabalhar em mim. Eu li ali um livro do Max Lucado sobre dias melhores virão. E ele diz assim que a questão da vingança é uma questão de coração. É uma questão do coração. Vingança, ele diz assim, ó, o coração vai dizer, espere, né? Agora você vai pagar por aquilo que você fez. Eu guardo isso no coração. E ali de outro autor também, do Jorge Trevisol, escritor, e ele diz assim que não é uma questão também de alma. Não vai falar que não é de coração, mas ele vai falar que também de alma. No sentido do quê? No sentido de que o sentimento da dor, né? Esse sentimento aí é uma questão de alma, de uma perda. Porque se remete na criação. Na criação, Deus nos fez, né, nós, corpo e alma, e tudo era muito bom. A alma era perfeita. Então, se possivelmente naquela situação eu sofresse algo, eu saberia, né, lidar muito bem com essa situação. O que eu fazeria com essa dor? Porque minha alma é perfeita, né? Bom, a partir da queda em pecado, eu já não sei o que fazer com isso. Eu já tive perda, né? O pecado me traz perdas. Então, a grande perda é a perda dessa perfeição que Deus criou, tudo era muito bom. E esse muito bom já não existe em mim. Então, quando acontece algo que me é tirado, e o sentimento em si, de vingança, é algo que eu estou perdendo, não é algo que eu estou ganhando na alma, eu estou perdendo algo na alma. Então, o sentimento de vingança é uma coisa que eu tenho que colocar na minha mente agora. Eu estou perdendo algo com isso, eu não estou ganhando. Mesmo que eu pratique o ato de vingar, tá? Eu dou as chicotadas lá, mas com as 18 chicotadas eu não ganhei nada. Eu só ocasionei, na verdade, dor no outro. Mas em mim mesmo, aquilo não me ajudou em nada. A gente quer conversar um pouquinho sobre isso também. Aí tem um trecho aqui no livro dele que ele escreveu sobre o Labirintos da Alma. Eu achei interessante, eu queria compartilhar com vocês, que diz assim: o grande desafio é saber, antes de tudo, o que estamos buscando, para em seguida conhecer o caminho certo para encontrar o que a nossa alma mais precisa. Isto é, no momento em que perdemos um pedaço da alma, cada desejo em cada um dos diferentes níveis do ser, não é nada mais, nada menos que uma busca, mesmo que inconsciente, do pedaço da alma que se perdeu. Tu sabe que a gente vai dizer assim, ó, eu era feliz e não sabia, se remetendo ao passado. Eu era feliz e não sabia. Por quê? Porque eu tenho por mim que algo nesse caminho até agora eu perdi. Tá? E é uma perda na vivência, e o autor vai dizer, é uma perda na alma. Algo tu perdeu para lá que tu não é agora que tu era antes. Então, porque tu sofreu perdas, e muitas dessas perdas que acontecem são sentimentos que a gente vai guardando, de dores que a gente tem, da vivência, claro, certamente vai acontecendo,
E muitas dessas vivências que a gente vai viver ao longo do tempo, muitas delas não vão nos ocasionar feridas. E essas feridas que eu vou acumulando com o tempo vai me fazer olhar para trás e dizer: eu era feliz e não sabia. Tá? Porque até que onde eu cheguei eu sofri bastante. Eu tive muitas dores ocasionadas por diversos motivos, muitas delas vindo de fora, que acabou me atingindo. E também a resposta a essas dores que eu tive, né, que eu acabei tendo, e de algo que eu acabei praticando, perdas referente também na alma, a gente coloca, também referente às injustiças que a gente fez, de várias esferas possíveis, de coisas ruins que eu fiz, de coisas erradas, de pecados que eu cometi, perdas. E quando eu olho para essas perdas, eu tenho o sentimento de que eu perdi algo para trás, eu deixei algo. Então eu digo: eu era feliz e não sabia. Só que você pode ser muito mais feliz hoje do que tu era antes, se tu souber lidar com as suas feridas. Tá? E aí aqui, depois ele vai continuar dizendo o seguinte: a maior dificuldade nesse caminho é exatamente aquilo que se originou a partir dessa grande ferida, o ego, porque o meu ego ele é afligido, o meu eu, tá? Ele continua dizendo: é ele que precisa, antes de tudo, ser desmascarado para que se veja o verdadeiro teor da busca. Do contrário, qualquer busca, mesmo que no fundo seja do pedaço da alma perdida, na superfície aparece como uma série de desejos do ego que precisam ser avidamente saciados. Tu sabe que, então voltamos às chicotadas, menos que eu dou uma chicotada e achando que dando as 18 chicotadas eu recupero aquilo que eu perdi, ele não vai recuperar. E no final eu vou ver que isso só foi para saciar o meu ego. Não foi uma questão de justiça. Foi uma questão de saciar o meu ego. Então eu desejo até que a outra pessoa more para pagar aquilo que está em dívida comigo. Pode falar com qualquer pessoa que por exemplo, estava lá no país que tem pena de morte e viu a pessoa que, né, afligiu, que fez o assassinato, por exemplo, agora está pagando com a vida. Eles vão lá vão ver a pessoa até morrer, eles vão, no final vão dizer que isso aqui não recupera o que perdeu, aquilo já foi, né? Então aquilo não satisfaz realmente, né, o seu sentimento, e não vai se tornar você melhor do que você é. O que é perdido está perdido, você precisa trabalhar em cima disso. Então lá no seu sentimento, na verdade, você vai ver que foi mais um trabalho dentro do seu ego do que em cima da sua alma. Então nós vamos falar aqui sobre alma, tá? Nós precisamos, vai dizer o apóstolo Paulo: importa que eu diminua e que Deus cresça. Eu diminuir o meu ego, né? Que o meu sentimento de vingar, o sentimento eu vou dizer assim, ela é impulsionada pelo meu ego. O meu ego que é o sentimento de vingança. Eu quero a justiça e se possível eu faço, tá? Mas é o meu ego falando. Eu preciso diminuir um pouquinho isso em mim, para que eu possa viver melhor hoje. Então, o importante é você viver o melhor hoje. Você fala-se muito assim: a vida é um presente, porque é um presente de Deus. Deixar de ficar remoendo o passado, porque o sentimento de vingança nada mais é também que eu ficar remoendo o passado, com aquilo que aconteceu lá no passado, ficar remoendo isso, e isso prejudica a minha vida, tá? Então veja só, uma criança, por exemplo, ela fica triste não com uma coisa que aconteceu no mês passado, ela fica triste com algo que aconteceu agora, mas depois que aconteceu aquilo, ela vai viver a sua vida novamente. Ela chora naquele momento, depois que aquilo passou, pronto. Ela vai voltar a brincar novamente, né? Então pode cuidar. Eu tenho meu filho, eu olho para ele, às vezes quando ele se machuca em si, ele chora aquele momento e tal, do que aconteceu, depois volta a brincar.
Ou algo aconteceu, roubaram o lápis, pegaram sem roubaram, né? Pediram sem pegaram sem pedir, melhor dizendo. Ou aconteceu alguma coisa ali, né? Que uma outra coleguinha fez com ele. Aquilo gera uma tristeza ali, mas depois segue a vida, né? Volta até a amizade novamente. Tu prende muito com as crianças olhando, eles brincam novamente juntos e vão, né? Vão embora. Aquele que cometeu o erro também, eles, né? Pede perdão e tal, se abraça e vão embora, vamos continuar. Então, o ator aqui, o Jorge Trevisan, ele coloca nesse sentido que lá, aquela pureza lá de criança, a gente vai perdendo com o passar do tempo, em muitos sentidos. Então, também no ato de questão de querer fazer o outro pagar, isso também vai se modificando em mim. Porque no início um abraço chegava, né? Um pedido de desculpa, vamos lá, né? Depois eu quero mais. Então, só que esse quero mais não vai fazer bem para mim. Tu vê para a criança lá, né? Deu, bola para frente. Também não se preocupa com o futuro. Vamos brincar e fazer o que é o presente agora, tá? E então é um dos aspectos muito importantes que nós precisamos aprender, trabalhar esse sentimento do que eu vou fazer com a dor, o que eu vou fazer com a ferida que eu tenho agora, tá? Aí Jesus ele vai nos dar um indício, você tem que perdoar, tu não tem escolha, tu quer ter uma vida boa agora, e tu quer também ter uma vida boa com Deus, que é o fato importante que ele coloca ali, né? Se tu não perdoar, meu amigo, Deus também não perdoa. Então, assim, tu não tem por que Deus te perdoar, porque se você também não tem a mesma atitude para com o outro, porque nós também ofendemos e muito a Deus, muito, né? Nós temos uma dívida imensa para com Deus que a gente não consegue pagar, que é a questão do pecado. Eu não tenho como pagar, mas Deus me perdoa mesmo assim. Mas esse é um sentimento que Deus espera e quer trabalhar também na sua vida, de que eu posso deixar as coisas para trás, né? E perdoar a pessoa, mesmo que talvez ela não se arrependa, tá? Talvez assim, ó, a questão lá do Jorge, talvez o cara que era racista, ele não vai deixar de ser racista. Justiça vai ser feita com ele pelos meios legais, mas enfim, eu não tenho que ficar roendo isso dentro de mim, o fato de que ele é assim, tá? Ou daquilo que ele fez. Eu vou orar a Deus para que ele mude, mas eu preciso também não deixar que esse tipo de sentimento molde a minha vida, tá? Talvez tenha uma pessoa que está em dívida com você que ele nunca vai pagar, talvez ele nem queira pagar, e tu vai fazer o quê? Xingar ele a vida toda, né? Ter esse sentimento de detestar essa pessoa a vida toda? Não, tu não precisa disso. Se tu ter esse tipo de sentimento, tu vai ter aquele outro sentimento de eu era feliz e não sabia. E Deus quer estar te dizendo que você pode ser feliz muito hoje. Aliás, você é feliz hoje, talvez você não saiba. E você não sabe. E aí que a gente aprende muito com a vida de José. Aconteceu muitas coisas com José. E ele provavelmente, se estivesse aqui hoje, ia dizer: eu não me arrependo das coisas que aconteceu. Não julgo também tudo aquilo que aconteceu. Não julgo meus irmãos por causa disso. Aconteceu porque aconteceu. Deus transformou esse mal em bem e fez o que fez. E eu vivia meu dia a dia, né, meu presente, e vivi muito bem em eles. Mesmo coisas erradas acontecendo lá para frente também, injustas. Mas eu continuei vivendo a minha vida, olhando para frente, vivendo o presente, olhando para frente. E Deus transformou isso em algo muito bom. Não só para mim, ele iria dizer, mas para várias nações na época dele que ele viveu. E Deus tem muitas coisas boas para fazer também na sua vida e também na vida de outras pessoas através de você. Então,
não viva o sentimento da raiva, não fica abrindo mais a ferida, feche ela. A cicatriz fica, claro que a cicatriz fica lá, mas não quer dizer que eu tenho que ficar remoendo em cima da cicatriz o tempo todo. Eu posso deixar ela para trás e essas marcas vão me fazer crescer. Eu sou o que eu sou hoje por causa de muitas perdas que eu tive lá atrás, tá? E só que essas perdas que eu tive, Deus me ajudou a trabalhar nelas. E eu consigo ser uma pessoa melhor do que eu era antes. A minha alma, ela está crescendo em vez de diminuindo com as perdas. Ela está crescendo. Vai dizer Jó, né? A ira dilacera a alma. Tá? Esse sentimento de ira, raiva, vingança, ela destrói a alma. E se eu consigo deixar isso para trás, se eu consigo deixar, essas feridas que ficam, elas vão me ajudar a crescer e a melhorar a pessoa que eu sou perante os olhos de Deus. E vai fazer bem para mim. Talvez, a princípio, talvez vou dizer que o meu ego não fica muito satisfeito, mas no final vai ver que a paz que isso traz, o meu ego vai ficar muito satisfeito com isso, tá? O ajuste de contas pode custar muito caro para minha vida, então não corra atrás disso, tá? Tentar fazer justiça ou tentar se vingar. Esse ajuste de contas pode custar muito caro. Deixa eu contar uma história que eu li de um homem que estava observando um urso. O urso estava comendo sua comida lá. E ninguém ousava chegar perto dele, né? Pelo tamanho do urso em si. De repente um gambá chega perto, não somente chega perto do urso, mas ele também pega boa parte da comida do urso. E o urso olha, e aquele homem estava observando, pensou, agora o urso vai pegar o gambá, porque está roubando a comida dele. Mas o urso, incrivelmente, ele não faz nada. Ele deixa o gambá para lá e come o resto da comida que ele tem. Por quê? Diz aquele que estava observando, porque ele sabia muito bem o preço do ato de cometer a justiça ali, o ato de talvez vingar-se por aquilo que o gambá fez de ter roubado a comida dele. Porque certamente, se ele ia retrucar com o gambá, ele ou matar o gambá em si, o fedor que o gambá iria soltar ia custar muito alto para ele. Li também uma outra história de um outro rapaz que estava com um colar de nitroglicerina, que pode causar uma explosão, né? E foi perguntado, por que tu tá com esse colar aí no pescoço, né? E ele disse assim, com um tom bem raivoso, porque tem um amigo meu, que toda vez que eu vou conversar com ele, isso acontece todo dia, ele fica batendo no meu peito, tem um vício que ele tem, eu odeio isso, fica batendo no meu peito o tempo todo, fica me empurrando. A próxima vez que ele vir falar comigo agora, ele vir bater no meu peito, com esse colar que está escondido embaixo da minha blusa, a hora que ele bater, eu vou explodir o dedo dele. Na hora da batida iria explodir o dedo dele, para ele parar com esse vício. Só que nessa explosão ele não contou que o maior machucado seria ele. Então normalmente no ato da vingança, a explosão que acontece dentro de mim, me prejudica mais, vai prejudicar muito mais a mim do que o outro do ato, o alvo a ser vingado, muito mais corre em mim. Às vezes eu digo assim, aquela pessoa me enche a paciência, mas qual paciência que está sendo enchida, né? É minha ou a dele? É minha. Então eu tenho que saber, com aquilo que eu recebo, o que eu faço com aquilo. Preciso trabalhar para que isso possa ocasionar para mim uma paz de alma, uma paz de espírito, e orar a Deus para que Ele me ajude a perdoar aqueles que estão em dívida comigo. O que eu vou fazer com isso? Que Deus me ajude a ter atitudes que nem José, que soube perdoar, soube deixar isso nas mãos de Deus. Então que Deus possa ajudar você também nesse trabalho que você tem dentro do labirinto do seu ser, do seu espírito, da sua alma. Que Deus possa te ocasionar bons frutos
e que possa te trazer paz e que você possa dizer que você é muito feliz e sabe disso. Você é feliz hoje, está vivendo hoje, com um olhar no futuro, sim, em saber que a felicidade completa Deus vai te dar lá no reino dos céus, mas que já hoje já pode sentir essa felicidade dentro da sua alma, porque Deus está contigo, porque tu sabe colocar muitas situações da sua vida nas mãos de Deus e sabe deixar também, com a ajuda de Deus, para lá muitas feridas que te foram ocasionadas, muitas perdas que você teve, tu soube deixar para lá, o que para trás ficou, e o que vale agora é a vida presente e seguir adiante. Então que Deus te abençoe e te ajude também nessa caminhada. Vamos encerrar com uma oração. Querido e eterno Deus, grandioso Pai, como é bom poder viver sempre dentro do seu amor. Como é bom